Olha, essa semana apareceu a notícia, que foi confirmada já, de que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, estava espionando 10 mil brasileiros em tempo real. Eles compraram um aparelho que pega a localização de qualquer aparelho de celular em tempo real, só sabendo o número. Então, eles só colocam ali o número do celular e aparece onde essa pessoa está em qualquer lugar do mundo. Não só qualquer lugar do Brasil, do mundo. Então, a pessoa, não importa onde ela está, ela, a partir do momento que se coloca o número de telefone da pessoa ali, ela vai aparecer ali num mapinha, dizendo onde essa pessoa está no momento e para onde ela vai se deslocar. E aí, esse software, ele também faz cruzamento de dados, ou seja, você pode colocar dois números, ou fazer o filtro que você quiser, e você vê quando eles se encontraram, quando estiveram próximos. Se eles estiveram próximos, você consegue ver a movimentação deles desde que o aparelho começou a monitorar, assim, com toda a linha do tempo, com tudo. Veja, desde que o aparelho começou a monitorar. Antes não dá, mas tem um problema. Você deve ter imaginado que tem muitos problemas. Só que o primeiro problema aí que é o pior. Isso é ilegal. Não tem absolutamente nada na legislação brasileira, nenhuma brecha que permita que uma agência brasileira possa interceptar, espionar brasileiros em tempo real. Não tem. Não tem brecha nenhuma. Isso foi utilizado por 3 anos no governo Bolsonaro e eles pagaram um pacote para espionar 10 mil números de telefone. Então, entre 2019, 20 e 21, eles estavam ali sabendo a localização em tempo real de 10 mil números de telefone. Olha só o tamanho do problema. Pois bem, o Flávio Dino colocou a Polícia Federal. Aí vamos chegar ao general. A ABIN estava sob o comando do Ramagem. Ramagem, inclusive, a esposa dele me colocou na justiça e perdeu a esposa do Ramagem. Loser, perdedor. Pois bem, o Ramagem, ele comandava a ABIN e ele assim com o Carlos Bolsonaro. Todo mundo falava que tinha uma ABIN paralela, que era uma parte ali da ABIN que estava espionando os cidadãos a mando do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro estava ali brincando de espião. Vai acabar preso por isso, viu? Tá, só que a ABIN também tá com o general Heleno, porque a ABIN estava subordinada ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. E aí, tem uma coisa que é paralela a isso. Foi provado essa semana que um servidor da Receita Federal, que é um militar, viu? É um militar da Marinha, foi transferido de local, ele trabalhava em Cuiabá, foi transferido para Brasília, para trabalhar num setor da Receita Federal, onde ele tinha acesso a quebrar sigilos de pessoas, ilegalmente. Então ele podia simplesmente quebrar sigilo bancário, sigilo fiscal de alguém. Ele só colocava ali o nome e o CPF e ele tinha acesso a tudo. E este senhor, esse criminoso, ele quebrou sigilos do Marinho, que ele era amigo do Bolsonaro e ele comandou a campanha do Bolsonaro. O quartel-general da campanha do Bolsonaro ficou na casa dele. Também do Bebiano que tinha aquele celular lá que nunca apareceu, mas que... Comenta aí, o Bebiano morreu ou foi morto? O que aconteceu? Ele infartou ou ele foi infartado? O Bebiano teve um infarto fulminante. 2 semanas depois ele dá uma entrevista dizendo que aquele atentado lá do Adélio em Juiz de Fora, que aquilo tinha o dedinho do Carlos ali. Aí que aquilo era culpa do Carlos. Depois apareceu morto aí o Bebiano. O Bebiano também teve seus sigilos quebrados ilegalmente, e o Gussen era o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro que estava investigando o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. E aí descobre-se essa semana que este servidor, esse criminoso da Receita Federal que quebrou esses sigilos todos, ele se encontrou com o general Heleno. Ele foi ao Palácio do Planalto um dia antes dele acessar os dados, um dia antes. Não dizem em que local do Palácio do Planalto ele foi, mas o general Heleno estava lá no mesmo momento. Também estava o Bolsonaro. Talvez tenha se encontrado com os dois, ainda não sabemos. Mas calma, a Polícia Federal está no caso. Calma. E depois ele concluiu o serviço, ou seja, no dia que ele acessou os dados da última pessoa, dessas 3 pessoas, ele foi ao Palácio do Planalto se encontrar, e aí diz, com o general Heleno. Ele teve agenda com o general Heleno, fora da agenda oficial do general. Também no dia em que ele foi a primeira vez, fora da agenda oficial, tanto do general quanto do Bolsonaro, ninguém ali tinha agenda com ele. Mas da segunda vez, quando ele entrou ali na portaria, perguntaram: onde você vai? Mas como a gente tem sorte que esses bandidos são burros. Ele vai lá, ele claramente cometeu um crime. Ele foi lá um dia antes, no dia seguinte ele começa no trabalho novo e começa a acessar ilegalmente os dados de quem estava investigando e quem tinha informações contra o Flávio Bolsonaro. Aí
Quando ele acaba de acessar os dados, no mesmo dia ele vai ao Palácio do Planalto e perguntam na portaria, para onde o senhor vai? Ele fala, eu vou falar com o general Heleno. Você tem que ser muito burro, cara. Você é burro. Nossa, o Flávio Dino agradece. O Flávio Dino, pô, obrigado. Pois bem, esse servidor tá para ser demitido, a demissão dele já está na mesa do Haddad, que já sinalizou que ele será demitido. Ele vai ser exonerado, vai ficar sem direito a nada. Olha, o servidor concursado da Receita Federal é o cara, quando ele passa nisso, ele fala, bom, pelo menos dificuldade financeira assim, provavelmente eu não vou passar na minha vida, porque o salário é bom, o plano de carreira hoje em dia não é dos melhores como era antes, mas não é um plano de carreira ruim para você pensar uma pessoa desempregada. Agora o cara conseguiu ser exonerado, está desempregado. Pronto, ó, ferrou aí a sua carreira, ferrou toda a sua vida, se ferrou de verde e amarelo. Tá, e ainda tem investigação, só que por que isso entra na investigação? Porque também tem a prova de que o general Heleno, junto com a ABIN do Ramagem, eles fizeram uma reunião, essa reunião tem provas dessa reunião, tem documentos sobre essa reunião, em que eles decidiram que para salvar o Flávio Bolsonaro eles tinham que espionar pessoas. E agora pensa, se eles chegarem a quebrar os sigilos dessas pessoas, será que não é porque o sistema espião que estava espionando 10 mil brasileiros não estava espionando em tempo real o celular desses três? Qual a chance de entre 10 mil pessoas que o Bolsonaro queria saber onde eles estavam em tempo real, ele não ter escolhido 3 pessoas que eles cometeram um crime para quebrar os sigilos para tentar provar algo contra eles? Qual é a chance? É quase zero. Agora imagina, quem mais o Bolsonaro pode ter espionado? É isso que a Polícia Federal agora quer saber. Você ligando que esses 3 foram espionados, eu tenho certeza... Comenta aí. Você tem de 0 a 10, quanto você acha que esses 3 estavam sendo espionados? Eu, Thiago, digo 10. Mas diga aí, 9, 8, 7, 5, 0. Pois bem, a Polícia Federal descobrindo isso, já liga uma investigação na outra. Você estava espionando cidadãos, você estava espionando gente para tentar salvar o Flávio Bolsonaro do crime da rachadinha. Só que tem uma coisa, não eram só eles. Quem mais você acha que estava na lista de 10 mil pessoas? Estavam aliados também. Você acha que não estava o Alexandre de Moraes? Não estavam os 11 ministros do STF nessa lista de 10 mil pessoas do Bolsonaro? Lembra da lista de detratores? Até o José, do portal do José, estava na lista lá dos 42 detratores do governo Bolsonaro. Será que ele não estava também sendo espionado? Qual é a dúvida de que ele estava sendo espionado? Porque se você pensar que o governo podia espionar 10 mil pessoas, eles tinham uma lista com 42 detratores apenas, pô, ainda sobra aí 9.958. Aí você põe aí mais 3 aí que a gente já sabe que devem estar na lista, põe aí 11 ministros do STF, 33 do STJ, quem mais? Será que tem espaço em 10 mil pessoas para 512 deputados e 81 senadores? Para os próprios ministros do governo? Quem mais que o Carlos, o Ramagem e o general Heleno estavam espionando? Olha onde isso vai chegar. A ABIN, que agora não está mais sob o comando desse general bandido, confirmou que houve realmente essa espionagem. E veja bem, isso foi comprado no governo Temer, porque o governo Temer começou a ter ali uma abertura para um governo militar. Vamos lembrar, o governo Bolsonaro foi um governo militar. O Bolsonaro é o fantoche que eles usaram ali para os militares imporem a sua agenda. Essa agenda conservadora, fascista, é uma agenda dos militares das Forças Armadas do Brasil. E o Bolsonaro é o representante delas. Hoje, os militares, eu falei aqui na semana passada, já descartaram o Bolsonaro porque viram que o Bolsonaro estava querendo entregar o Almirante. Almirante esse que, eu falei que o Bolsonaro estava tentando mudar o depoimento do Almirante e o Almirante falou que não ia, chegou na hora ele mudou e falou toda aquela palhaçada que ele falou para a Globo que está provada que era mentira, que olha, não, eu só recebi o presente e não sabia para quem era, ou seja, assumiu toda a culpa o Almirante. Os militares estão por aqui com o Bolsonaro, agora vai o Almirante, qual a chance desse Almirante ser preso depois do depoimento dele? Olha, aumentou a chance dele, tinha 50%, aumentou para 99%. O Almirante está com um problema aí no caso das joias, ele mantendo o depoimento, praticamente confissão, fui eu. Qual é a ameaça que o Bolsonaro fez para o Almirante? Que o Anderson Torres preferiu ser preso do que ficar solto, porque tem medo de morrer, porque ele sabe coisas do Bolsonaro, que outros aí como a Adriana da Nóbrega simplesmente foram apagados. O que será que sabe aí, que faz aí o Bolsonaro com quem sabe coisa dele e pode falar, né? Estranho. A ver aí, peço aí sua inscrição no canal, falou.